Bom, vamos falar um pouquinho da crise aí, um princípio de crise na Polícia Militar Paulista, né? Nos últimos dias a gente tem visto vários casos de violência e depois que esses casos vieram à tona, o governador João Doria anunciou um curso de reciclagem aí de oficiais e praças. E para conversar um pouquinho com a gente sobre isso, saber como a tropa recebe esse tipo de determinação do governo, a gente vai conversar com o professor doutor Azor Lopes da Silva Júnior, ele que é advogado, coordenador da Comissão de Segurança Pública da OAB e coronel, ex-comandante da Polícia Militar de Rio Preto, do Comando de Policiamento do Interior 5. Coronel Azor, tudo bem? Bem, como é que vai, Alexandre? Prazer falar com vocês novamente, vendo você, assistindo, sou um telespectador assíduo da Câmara e tentando crescer cada dia. Maravilha. Obrigado, coronel. Coronel, então, como é que a Polícia Militar recebe esse tipo, o senhor, principalmente um comandante, coronel? Primeiro, o fato de ver aquelas cenas lamentáveis de policiais espancando pessoas. E depois vir o governador e determinar um cursinho de reciclagem para toda a tropa, né? Quase 90 mil homens em todo o estado de São Paulo. Bom, então, eu acredito, Alexandre, eu não sei como é que está teu tempo, se você me chamou para cá esse assunto, ele merece a compreensão completa do seu computador e sem querer para eleger um público. Coronel, só vou pedir para o senhor um pouquinho mais perto, que acho que está falhando o áudio do senhor aí. Deixa eu melhorar aqui. Aí, agora sim. Agora está ouvindo melhor? Melhor, melhor. Pois bem, como eu dizia, o seu público, eu que passei pela Câmara Municipal, ajudei a construir essa televisão, eu sei que é um público que não é tão amplo em matéria de quantidade, mas eu tenho certeza que ele é extremamente grande em matéria de qualidade. Eu sei que as pessoas que assistem pelo conteúdo de qualidade e sei também, e não se trata de ser lisonjeiro, eu insisto, com você ou com seus colegas de toda a equipe da TV Câmara, sei que são profissionais concursados, altamente qualificados, que foram, eu participei de alguma forma disso, foram cooptados, foram roubados. Nós tomamos vocês da boa imprensa de São José do Rio Preto para formar a melhor imprensa. E eu não falo isso em qualquer tom que não a verdade. Pois bem, então é nesse tom que eu te respondo já diretamente, de uma maneira muito enfática, e fico à sua mercê para você me perguntar o porquê eu digo isso. É mais uma atitude que me parece extremamente de viés com exclusivo fundo político desse nosso governador, que já se mostrou ao longo da sua curta, mas brilhante, meteórica carreira política, como alguém que gosta de fazer grandes festejos com quase nada de consistência. Eu posso dizer isso e explicar isso em detalhes com dados extremamente fáticos. Esse é mais um. E eu te digo pontualmente em cima disso por uma razão bastante óbvia. Você mesmo já me disse, nossa corporação tem 30 mil policiais, 90 mil policiais, 30 outros mil da Polícia Civil. Nós temos perto de um grupo de policiais nas forças de segurança só do estado de São Paulo, beirando 120, 125 mil homens. Então ele não vai conseguir fazer isso. Isso é só para dar uma resposta, e uma resposta mal dada. Não é uma política pública. Isso é um puxão de orelha em público. Tudo bem que, vez ou outra, as instituições merecem puxões de orelha, mas nos dias que nós estamos vivendo, em tempos de pandemia, acho que desde a presidência da República, por que não o próprio Supremo Tribunal Federal, se não alguns ministros todos enquanto instituição, todo mundo está precisando ser revisitado e todo mundo merece algum puxão de orelha. Eu não estou com isso dizendo que seja algo objeto de aplausos ver violência policial, mas da forma como a coisa é posta, um curso de reciclagem, um retreinamento, primeiro que não é para 90 mil. O primeiro ponto é esse. A própria imprensa tem divulgado, e porque saiu da boca desse governador, que quem vai passar por esse curso são os coronéis, tenentes-coronéis, majores, capitães, tenentes e sargentos. Isso daí, somado, compõe algo em torno, quando muito, de 10 mil desses 90 mil. Os outros 80 mil são soldados que estão na linha de ponta, fazendo ações que salvam vidas, que protegem pessoas, que fazem partos em viatura e que, às vezes, um ou outro
com razão ou sem razão, usa a força e, ao usar a força, por vezes, no calor dos fatos, ou outras vezes por sadismo, as exceções das exceções acabam se desviando. Então, eu costumo dizer, sempre tive um asco em relação a alguns discursos de colegas meus, comandantes de polícia, que dizem, como é o caso agora do coronel Camilo, que é secretário adjunto da Segurança Pública do Estado de São Paulo, e ele que era deputado e não foi reeleito e ocupa essa subpasta na Secretaria de Segurança Pública. Ele disse para as grandes emissoras desse país, a Globo News, assistir ao vivo, ele dizia, nós demitimos 600, nós punimos outros 1.000. Eu falo isso com algum orgulho. Sei que a atividade correcional é necessária, e sempre é necessária, e ela deve ser feita exatamente, não só para punir aquele que erra, o profissional que desvia a conduta, mas especialmente, principalmente, para prestar contas à sociedade e mostrar para aquela maioria que é boa, policiais do bem, que eles fazem bem por ser do bem. Agora, o que a gente vê, me perdoe, o contexto como foi colocado pelo governador, é um puxão de orelha muito de menino, como ele fez na outra ocasião passada, quando numa live ridícula, ele ridiculariza um coronel da Polícia Militar que estaria, segundo ele, muita gente que nos ouve e assiste talvez vá se lembrar disso, isso ganhou um espaço gigantesco na mídia, esse mesmo governador chama a atenção de um comandante de polícia que estava no celular. Depois o comandante explica que estava fazendo exatamente a ata da reunião. E aí ele se desculpa e o coronel se deu ao desfrute. Eu acho que até pecou também esse coronel, de lado a lado com ele, aceitar as suas públicas desculpas. Ora, governador ficar em live, meu Deus, eu sei que a política é a arte de enganar muitas vezes, mas há limites até para isso. Há coisas que são grotescas. Então eu vejo, eu não sei como o comando da corporação está vendo, e eu sei que quem está na ativa não pode dizer o que eu estou dizendo, por uma razão muito simples. Assim como diz a lei, o Bolsonaro é o comandante em chefe das Forças Armadas, em relação às polícias militares, é o governador que é o comandante, que é o chefe supremo. Então é claro que não pode se insurgir contra o seu chefe supremo qualquer um dos coronéis que estão na ativa. Agora, quem tem um olho vê. Quem consegue enxergar, enxerga. É a história de uma pessoa que pouco tempo durou como prefeito, dura pouco como governador e já quer ser presidente. Acho que esse tipo de política basta. Então eu não vejo com bons olhos. Eu não vejo. E acredito que os meus colegas não vejam também. E pior, nem todos vão se submeter, porque não está destinado a eles, aos 80.000 policiais, esse treinamento, esse pseudo-treinamento, essa mentira. Tá certo. Coronel, ainda sobre esse assunto, essa questão da tropa aí, muita gente, principalmente alguns articulistas de jornais e programas aí de política, tem falado, e não só em São Paulo, isso nas corporações do país inteiro, uma suposta contaminação ideológica da tropa. O senhor concorda com isso? Que seria ter uma afinidade maior com o que pensa o presidente da República do que pensam os governadores? Eu convivo ainda com muitos grupos hoje em dia em redes sociais, tenho os meus colegas também, como todos nós temos nas redes sociais. Eu presido já perto de 3 anos um instituto, que é o Instituto Brasileiro de Segurança Pública, fundado, sou um dos associados fundadores. Esse instituto ele tem representação em todas as unidades da federação, sem exceção, e ele é composto somente, requisito estatutário, que sejam oriundos de corporações policiais, que sejam, portanto, especialistas no sentido de que vivenciaram a atividade de segurança pública, eu e outros tantos colegas, mas que, ao mesmo tempo, tenham, pelo sistema de educação civil, título de doutor ou minimamente mestre. Então, mestres e doutores no sistema CAPES de ensino. E é exatamente por ser permeável em todo o território nacional esse nosso instituto, é que eu me permito dizer, sem ter feito uma pesquisa capaz de responder essa sua pergunta, mas eu sei também que a grande imprensa que fala isso, fala também por um cheiro no ar, não fala por uma constatação fruto de uma verdadeira pesquisa. Então eu vou me colocar no mesmo patamar. Eu presido esse instituto, que tem tentáculos em todos os estados, e em cada um desses estados nós temos mais de 3, às vezes, associados, e cada um deles tem vida hiperativa no seu estado. E essa sua indagação é uma que a gente sempre vem fazendo
por conta, obviamente, de tudo que se apresenta no cenário nacional. Então, eu pergunto aos meus associados, escuta, deem uma sondada aí nos seus estados, como é que está isso, se isso de fato é verdade, porque nós, como somos referência, seja pelo nosso histórico na polícia, seja pela atividade de pesquisa acadêmica que nós conduzimos, seja ainda mais por estarmos num instituto que se presta a estudar segurança pública, se de fato as forças de segurança pública, notadamente as forças militares estaduais, se aquilo que a imprensa, a grande imprensa vem dizendo, se tem um fundamento. E a resposta que eu recebo deles, de cada uma dessas unidades, vem sendo claro que não é uma pesquisa, é uma sondagem, é que não. Bem verdade que se a gente procurar nas redes sociais, você, Alexandre, deve ter alguns colegas que são da Polícia Militar aqui da cidade de Rio Preto, talvez até de fora, eu também tenho, talvez até muito mais que você, e eu vejo algumas postagens, sou Bolsonaro, 17, o mito, mas eu não tenho visto isso desde o início como uma grita geral. Eu acho que o que o presidente Bolsonaro reflete em matéria de percentual de simpatizantes nas corporações militares talvez seja um pouco maior do que aquilo que ele refletiu no eleitorado em 2018. Eu acredito, e nós sabemos, de 200 milhões de habitantes, 57 mil, se a memória não me trai, foram votantes nele no segundo turno. Sim. Então, ele tem ali pouco mais de 30%, 40%, né, no segundo turno dos votos válidos, estou falando de população em geral, mas dos votos válidos ele é o vencedor. Eu acredito que seja um pouco mais que essa proporção, e vou chutar, vou me permitir aqui chutar, só por um empirismo, por uma sensação, pelos contatos, por essas sondagens que eu faço o Brasil afora em cima disso, exatamente para saber onde eu estou pisando, porque essa pergunta que você me faz não é o primeiro que me faz pelo Instituto, não é o primeiro que me faz em ambiente acadêmico. E nós estamos até pensando em já começar a fazer uma pesquisa, aí uma pesquisa sim, não qualitativa, mas quantitativa, por amostragem, com margem de erro, segura em todo o Brasil, para tentar sondar isso. É claro que eu não poderia jamais perguntar para alguém, nem para você, nem para qualquer outro, e a pessoa se obrigaria a responder, você votou no Bolsonaro? Porque o voto é secreto e a pessoa vai guardar isso. Mas eu posso sim perguntar como é que ele percebe o governo Bolsonaro e se ele é um apoiador atualmente. Às vezes ele não votou, mas é um apoiador. Uhum. A sensação que nós temos por essa sondagem, eu digo nós enquanto instituto, não, ele representa sim idêntico, um pouco mais, não muito mais, se a gente brincasse então, se Bolsonaro representou no universo de 200 milhões, 57, 60 milhões, portanto, algo em torno de 30% a 40% desse universo de eleitores, não dos votantes, mas dos eleitores, não é? Da população, perdão, eu diria que talvez no universo de policiais militares e também, a gente não pode esquecer disso. E eu não falo isso em tom crítico, eu falo como uma constatação científica. Todas as forças de segurança, todas por isso um pouco a mais do que o eleitorado, um pouco a mais é sim apoiadora do governo de Bolsonaro pelos princípios que ele prega e pela história dele. Ele tem, a gente não pode esquecer, ele tem um filho que é da Polícia Federal. Sim, é militar, né? Tem um discurso bem adequado aí à categoria. Eu penso que nem ele lembre que ele é militar, tá? Se ele fosse bom militar, ele respeitaria um pouco mais o seu vice-presidente, que é extremamente mais equilibrado que ele. Tá? Então, acho que ele é mais político do que militar. Ele esqueceu um pouco. Mas esse é um jogo que ele faz. Faz tempo já, né, coronel? Há muito tempo, cá entre nós, a saída dele da corporação, do Exército Brasileiro, não foi uma grande saída com honras militares, né? Foi uma saída um tanto quanto... Pela porta dos fundos, vamos dizer assim. Né? Eu não diria isso, dá vontade de falar, mas eu tomo muito cuidado, não porque o que eu vou falar tenha grande importância, mas só por uma razão simples. Eu acho que entrar na política não é porta dos fundos. Eu ainda quero acreditar num país onde a política não é porta dos fundos. Ele entrou pela via política. Eu quero ainda viver num país onde o eleitor não vote num imbecil, ou num sujeito de bravatas, ou num sujeito que vende votos, compra votos. Eu quero ainda, senão, em um mês e meio, talvez, eu tenha a alegria de ter o meu primeiro neto. E eu quero, pelo menos, saber que o neto desse meu neto vai ter um país diferente desse que eu vivo. Pelo menos o neto do meu neto. Pode esperar bastante aí, porque pelo jeito vai demorar. Coronel, a gente está em cima da hora, vai começar a sessão aqui, eu vou ter que interromper o senhor, infelizmente, mas a gente marca
para bater um papo mais profundo aí sobre segurança pública. Eu, só para justificar a pergunta última que eu fiz para o senhor, é que esse tipo de informação começou a correr depois daquele motim no Ceará, lá, lembra? Quando algumas tropas se enquartelaram e não respeitaram ali os seus superiores. Foi ali que começou esse buchicho. Mas Gomes na parada. Esse era o problema. Aí o Cid entrou de escavadeira lá, né? Coisas do sertão brasileiro. Eu sou coronel, mas não sou coronel da política. Lá é coronelada ainda. E Ciro parece uma dupla dinâmica, né? Parece aqueles corvos do filme, do desenho animado. Cid e Ciro são complicados. Um parece que é inteligente, outro parece que é esperto, mas ainda é coronel do Nordeste. Eu prefiro ser coronel da polícia. Maravilha, é isso aí. Coronel, muito obrigado pela sua entrevista. Estamos sempre à disposição aqui e vamos marcar uma próxima aí para a gente aprofundar esse debate sobre segurança pública, que é importantíssimo. Obrigado, viu, Coronel? Abraço, eu sempre seu soldado, Coronel Alexandre Gama. Que isso. Obrigado, Coronel.